Fala, pessoal! O que você vai escutar agora é o trecho do podcast Cara dos Esportes exclusivo para apoiadores, no qual eu e o João Eduardo Dutra debatemos sobre a carreira do J.J. Watt, que anunciou a aposentadoria nessa terça-feira, o lugar dele na história, e eu listei também os jogadores mais dominantes que eu vi na NFL. J.J. Watt, claro, é um dos caras que tá nessa lista, então escuta aí. Se você curtir, se torne apoiador, né? Tem planos começando por R$14 por mês, tem desconto para quem assina por Pix, muito simples, muito fácil, e tem um monte de conteúdo, além desse podcast de terça-feira à noite. Tem o podcast de sexta-feira de manhã, né, que é depois do Thursday Night Football, tem as newsletters, tem sorteios, então não faltam incentivos, além, claro, de você apoiar o podcast Cara dos Esportes, ajudar o programa a permanecer no ar. Então, dado o recado, vamos lá, vamos para minha conversa com o João Eduardo. Vamos seguir agora, vamos falar sobre J.J. Watt. J.J. Watt anunciou a aposentadoria dele num post que eu vi o tweet na hora que ele saiu e fiquei... Ele tá anunciando mesmo a aposentadoria? E senti que muita gente ficou meio que ali... Porra, ele tá anunciando, vou dizer que ele tá anunciando e tal. Quer saber? Vou twittar que ele anunciou a aposentadoria, porque ele diz que foi o primeiro jogo da filha dele, né? Um jogo de NFL da filha dele, que nasceu recentemente. E o último jogo dele em casa na NFL, né? Então, em retrospecto, era bem direto. O J.J. Watt anunciou a aposentadoria. Ele que foi draftado em 2011. João, draft de 2011 não tem um grande quarterback, né? Tem um grande quarterback. Então a gente lembra normalmente de grandes drafts aqueles que tiveram múltiplos quarterbacks, né? Esse tem um grande, foi a primeira escolha geral, o Cam Newton. Mas esse top... Acho que dá pra dizer top 15? Não, top 16. Não, fica no top 11. Vamos ficar no top 11. Cam Newton, primeira escolha pro Carolina Panthers. MVP. Escolha número 2, Denver Broncos, Von Miller, os maiores defensores da história. Bom jogador. Escolha número 3, Marcel Darius, já foi ao Pro, foi um excelente defensive tackle pelo Buffalo Bills. Escolha número 4, AJ Green, wide receiver dos Bengals. Há quem diga que ele tá jogando ainda, João. Você pode confirmar essa informação? Dizem muita coisa por aí, né? Ele tá naquele papel meio que Diego Ribas no Flamengo em 2022. Bom papel. Diferença que o Diego Ribas ganhou o título em 2022, né? Verdade. Patrick Peterson, quinta escolha para o Arizona Cardinals, um dos melhores cornerbacks, não o melhor cornerback da geração dele. Não. Como você fica, Richard Sherman e Peterson, você sim chama? O Sherman tem a grife, né? Tem o título. Acho que tecnicamente talvez o Patrick Peterson seja melhor, mas... o Richard Sherman tá comentando na TV e o Patrick Peterson tá jogando bem, descendo pelos Vikings, né? Acho que é um ponto importante também. Justo. Escolha número 6, Atlanta Falcons, Julio Jones. Bom jogador. Um dos grandes wide receivers do século XXI. Escolha número 7, Aldon Smith pro 49ers, que eu acho que Josh Gordon meio que ofusca o Aldon Smith. Você sabe que o Aldon Smith tem muita questão também de crime cometido, né? Não só uso de doping, né? Mas o Aldon Smith, ele era um edge rusher fantástico. Foi o primeiro time All-Pro no segundo ano dele na NFL. Primeira temporada dele teve 14 sacks, na segunda teve 19 sacks e meio. Então, ele se criou o problema, né? Não dá pra dizer, que pena e tal, não sei o quê, mas no auge, o tempo que ele jogou, ele era um dos melhores edge rushers da NFL. Escolha número 8, Jake Locker. Acontece, né? Ele se machucou, né? Eu acho que a lesão abreviou a carreira dele, mas muito provavelmente ele nunca se tornaria nada. Enfim, Tyron Smith, escolha número 9, baita left tackle do Dallas Cowboys, né? Vem lidando com algumas lesões recentemente. Blaine Gabbert. Deu errado. Pelo menos ele é um bom reserva até hoje, né? Deu errado, claro, mas acho que entre Jake Locker e Blaine Gabbert, qual carreira que você prefere? Tem nem que debater.
Não vou nem falar o que você comparou, não, mas tudo bem. E 11ª escolha, J.J. Watt, Houston Texans. Maior jogador da história do Houston Texans, né? E antes dele era o Andre Johnson. Depois dele parecia que poderia vir a ser o Deshaun Watson. DeAndre Hopkins também. Até que para uma franquia jovem, né? A franquia Houston Texans é a franquia mais recente da história da NFL. A primeira temporada dela foi em 2001? Agora eu tô em 2002? Mais novo que o Jaguars? 2002. Jaguars, 1995. Houston Texans, deixa eu confirmar aqui que é 95, mas eu tenho certeza que o Texans é a mais recente. 2002, Jacksonville Jaguars, 95 mesmo. Então é a franquia mais recente da NFL. Mas assim, tem... Assim, quando você faz aqueles Mount Rushmore, né, que você bota 4 caras ali, tu bota DeAndre Hopkins, Andre Johnson, J.J. Watt e... Não dá pra botar o Deshaun Watson. Arian Foster. É honesto, né? É uma franquia que tem 20 anos. É um Mount Rushmore honesto. Mas enfim. Melhor que o do Jaguars. Jaguars. A gente tá saindo muito do tópico, né? Mas agora você me botou... Cara, Maurice Jones-Drew. Deixa eu aqui botar Greatest Players of Jacksonville Jaguars. Jalen Ramsey, tá? Jalen Ramsey, pouco tempo. Tem o... Vamos ver aqui. Blake Bortles, respeita. Vou ver aqui a lista. Tem uma lista do Bleacher Report. Vamos ver. Número 1. Tony Boselli, grande left tackle. Bem e tal. Aposentou jovem. Jimmy Smith, wide receiver, que sinceramente não tenho opinião formada. Fred Taylor foi um excelente running back, assim como o Maurice Jones-Drew. Mark Brunell. Aí você já começa a zoar aqui. Melhor. Bem melhor do que o Jacksonville Jaguars. Curiosamente, o Jacksonville Jaguars, mais sucesso coletivo, né? Chegou ao final de conferência e tal. Enfim, é sobre o J.J. Watt que a gente vai debater aqui. É um dos caras mais dominantes que eu já vi na história da NFL. O problema dele é que o auge foi abreviado por lesões. Ele foi draftado em 2011, ótima temporada de calouro. 2012, defensor do ano, foi o quarto em pressões, com 83 pressões naquele ano. Primeiro em sacks, 23 sacks, que é um absurdo. 2013 é o ano, entre aspas, em baixa dele, né? Ele foi o quarto em pressões novamente, 85. O número de sacks caiu um pouco, 11. E foi o ano que o Luke Kuechly foi eleito defensor do ano, né? Que, justiça, né? O Luke Kuechly foi um baita defensor, mas que se a gente sabe o que a gente sabe hoje, né? Sobre valor de pressão versus sacks e tal, e o fato dele ser um grande defensor também contra o jogo terrestre, existe chance do J.J. Watt ter vencido 4 prêmios consecutivos, né? 2014... Primeiro em pressões, 119. Terceiro em sacks, 21. Uma das melhores temporadas individuais da história da NFL. Atuando também como tight end ali na linha de gol, né? Que legal, né? Ele recebeu uns passes para touchdown e mostra a versatilidade dele, né? O atleta que ele era. E 2015, terceiro prêmio de defensor do ano. Só ele, Lawrence Taylor e Aaron Donald venceram 3 prêmios de defensor do ano, né? Que é um baita trio para você fazer parte. 2016, 2017 ele jogou 8 jogos combinados, né? Uma pena. O problema nas costas começaram a cobrar bastante. 2018 ele voltou e jogou muito bem, ganhou o prêmio de Comeback Player of the Year. Foi o quinto jogador com mais pressões, com 78, segundo em sacks, com 17. 2019 voltou a se machucar. 2020 para frente, ele foi um bom jogador, mas também que o número de snaps reduziu um pouco. Ele vem fazendo uma temporada muito boa. Ele termina a temporada aí com 3 prêmios de Defensive Player of the Year, 5 vezes Pro Bowler, 7 vezes para a seleção All-Pro. Um cara que fora de campo, fantástico também, já venceu o prêmio Walter Payton de Homem do Ano. Ele foi uma peça muito importante na reconstrução de Houston depois do furacão ali entre 2016 e 2017. Uma grande figura, um grande auge, e é uma pena que acho que o sentimento aqui é que
se ele tivesse um pouco mais de saúde, era um cara que poderia ter sido um 2, se não o melhor defensor da história da NFL. A sensação é estranho falar por tudo isso que você falou, né? O cara que ganhou 3 vezes o prêmio de defensor do ano, em número de Pro Bowls, e a sensação que passa é que... eu não quero dizer que não foi isso tudo, porque ele em si, como jogador, é muito grande. Mas, de repente, tivesse um time um pouquinho melhor ao redor dele... o sucesso coletivo também. Não... falta... 2 jogos de playoff. Então, o J.J. Watt, ele é meio que o Aaron Donald antes do Aaron Donald, né? Isso que o Aaron Donald, a gente vê o Aaron Donald fazer nos últimos 5 anos, o J.J. Watt fazia lá atrás. Ele é um cara que meio que mudou a forma que a gente entendia os jogadores de linha, com pressões. Eu lembro muito que era muito debatido a forma como ele bloqueava as bolas. Que tiveram dezenas de entrevistas dele falando que eu aprendi isso na faculdade, o técnico me falou, você às vezes não vai chegar no quarterback, então bota a mão pra cima. E quantas vezes a gente já não viu o J.J. Watt fazendo isso? Então ele é um cara que ele conquistou muito na carreira dele, e a gente ainda sai com a sensação, se ele fica saudável mais um pouquinho, de repente ele ia ser um dos maiores da história. Se ele tem um time um pouquinho melhor, se ele tem mais algumas participações no playoffs, talvez ele estivesse em outro patamar na história. Mas ainda assim, como você falou, é espetacular. Foi o primeiro cara de defesa assim, que eu vi a ser dominante, né? Então é uma perda pro jogo, realmente. E eu falei 2 jogos de playoffs, eu quis dizer 2 vitórias em playoffs, né? E mesmo assim eu errei, porque ele tem 3 vitórias nos playoffs, né? Teve em 2019, uma temporada dele com o Houston Texans. Ele não foi titular naquele jogo, mas ele tem 9 jogos de playoffs, 3 vitórias, 6 derrotas. Ele era o clássico ali do primeiro jogo do sábado, né? Que é sempre o jogo menos atrativo, e era sempre ali Texans e Bengals. E ele é um cara que a gente pode falar que muitos desses jogos de playoffs são por causa dele. Sim. Tá? Muitos desses jogos de playoffs do Houston Texans, que tinham quarterbacks podres de ruim, foi por causa do J.J. Watt. Era aquele jogo que ninguém queria ver dos playoffs, porque, como você falou, era o primeiro jogo do sábado, e era ruim, e você tinha, meu Deus, o que esse cara tá fazendo nos playoffs? E era porque a defesa do Houston Texans era dominante, e era dominante por causa do J.J. Watt. E é uma pena que o Deshaun Watson chegou, o DeAndre Hopkins chegou, quando o corpo dele já tava quebrando, né? Porque o DeAndre Hopkins, ele é draftado em 2013, né? Então, eles tiveram um período, considerável, né? 2, 3 anos ali do J.J. Watt ainda no auge. Mas aí o Deshaun Watson só chega em 2017, né? Porque se você bota esses 3 caras na mesma linha do tempo, é difícil você ter um time com 3 jogadores melhores do que esses, né? Na mesma faixa etária, né? E não casou essa linha do tempo pro J.J. Watt. Mas é isso, né? Eu acho que você tocou no ponto correto, né? Um cara que tem um currículo fantástico. Como eu falei, né? 3 defensores conquistaram o prêmio de defensor do ano 3 vezes. Ele é um deles, mesmo com esse auge dele basicamente foi 6 temporadas, 5 temporadas, né? Que é absurdo. Hall da Fama de primeira, com certeza, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Cara que... a comparação dele com o Aaron Donald eu acho que é inevitável, apesar deles serem jogadores bem diferentes, né? O Aaron Donald é um defensive tackle, né? O J.J. Watt é um defensive end, né? Tinha muito essa confusão no começo, porque ele foi draftado como basicamente um defensive end de esquema 3-4, né? Aquele cara que joga mais do interior, né? Mas ele logo se tornou um edge rusher. Defensive tackle que não é nose. Não diria nem isso, eu diria um cara clássico ali de 3-4, né? Não é aquele clássico edge rusher, tipo Khalil Mack, aqueles caras... Ele não era, mas ele jogou 90% da carreira dele como isso. Porque quando você vê que a capacidade dele de ir atrás do quarterback é um negócio de outro mundo, né? Você não pode colocar ele no interior, né? Boa parte da carreira dele, o defensive end que jogou oposto a ele é o Jadeveon Clowney, que, entre aspas, é o protótipo para isso. Não tem nem comparação entre os dois, né? Boa parte 2 anos, né? Porque o Jadeveon Clowney foi draftado em
em 2014, né? Teve o Whitney Merciless por um tempo também, que foi um excelente defensor também, mas eu tô pegando aqui snap by position, né, do J.J. Watt. Vou pegar 2012, que foi o primeiro ano do auge dele. Vamos ver aqui. Detail position. Ele jogou 700 snaps como edge rusher, né, pela esquerda e pela direita, e 300 como DT ali de esquema de 3-4, né? Então mostra aí basicamente 60% dos snaps dele, e esse número foi aumentando. Um cara absolutamente fantástico, o J.J. Watt, dentro e fora de campo. A comparação dele, voltando à comparação dele com o Aaron Donald, eu acho que são os dois caras que brigam pelo topo ali pelo prêmio pelo ser o melhor defensor da década, né? Apesar que eu tenho um argumento sobre isso. Pra mim, o Aaron Donald tá na frente. E pra mim, o auge do Aaron Donald é tão bom quanto o auge do J.J. Watt. Sim, acho que o Aaron Donald tem até uma vantagem em relação ao J.J. Watt, porque ele é provavelmente mais produtivo numa base por snaps, tem várias temporadas seguidas de mais de 100 pressões, como defensive tackle, que é mais difícil. Então acho que o auge dos dois é equiparável, e aí a longevidade do Aaron Donald não deixa dúvida pra mim que o Aaron Donald é o melhor defensor dessa era. Você concorda, João? Eu concordo. Acho que boa parte do J.J. Watt a gente sempre vai atrelar lesões. E o Aaron Donald, ele simplesmente não tem esse peso no currículo dele, né? Uhum. Como você falou, os auges eu acho bem comparável. Eu acho que o J.J. Watt teve um auge espetacular e o Aaron Donald teve um auge espetacular. Só que o auge do Aaron Donald é basicamente a carreira dele toda. O J.J. Watt, devido a lesões, teve anos bem abaixo, né? O que muita gente vai citar é que o J.J. Watt já recebeu o voto para MVP. O Aaron Donald nunca, né? O J.J. Watt foi o segundo colocado. Eu acho que esse ano é um bom exemplo, é um bom ano pra gente parar com esse negócio de voto pra MVP. Depois do que tudo que aconteceu com o Russell Wilson, né? Então Esse ano o Bob Wagner levou voto também, né? Então, e nem jogou a temporada completa, né? Então vamos com calma. Mas assim, ele recebeu 13 votos de primeiro lugar pra MVP, né? Que mostra... Eu teria votado no Aaron Rodgers, pra mim é indiscutível o Aaron Rodgers MVP em 2014, e pra mim cai naquela coisa da gente querer dar o prêmio pra um cara que não é quarterback, né? Mas se você vai pelo prêmio, que é o jogador mais valioso, não tem como não ser um quarterback. Mas ele... a percepção dele ao redor da liga, né? É esse nível. O Aaron Donald nunca teve, né? Mas assim, eu acho que hoje a gente sabe mais do que faz um time, que torna um jogador realmente valioso, né? O valor dos jogadores pros times, e acho que isso não se repetiria, né? Não acho que a gente teria, por exemplo, o Aaron Donald recebendo 13 votos. Eu não acho que o Nick Bosa vai ter voto para MVP esse ano, nem o Micah Parsons. Justin Jefferson. Tô falando de defensor especificamente, né? Mas eles vão receber votos porque esse ano você vai votar top 5, né? Mas não vai receber voto para primeiro colocado. O primeiro colocado vai ser o Mahomes. Ou o Jalen Hurts, talvez, né? Mas, enfim, esse é o tipo de discussão que o J.J. Watt tava. Como eu falei, eu separei alguns dos jogadores mais dominantes que eu vi, né? E aqui, ênfase em dominante, não é necessariamente os melhores jogadores, né? Porque eu acho que os melhores jogadores envolve, sei lá, um período de tempo maior e tal. Aqui é os caras que, claro, você não pode ser... o cara teve 3 jogos fantásticos. É o mais dominante que eu vi. Não. É o cara que teve uma sequência de alguns anos ali, como em altíssimo nível, que ele era o melhor da posição, que não tinha discussão, que toda semana o time adversário, o treinador ficava respondendo sobre como eles iriam parar o cara. Eu falei que eu ia separar 5, eu acabei separando 7. Eu quero a sua opinião também, João, se você acha que faltou algum, se você discordar de algum também. 7ª colocação, acho que você vai gostar desse. Justin Tucker. Eu sei que a gente não vem de um bom momento pra exaltar o Justin Tucker, porque teve
field goal bloqueado no último jogo, penúltimo jogo ele errou o chute e tal. Mas se você corta totalmente valor posicional, Justin Tucker... Sétimo é baixo. Se você cortar completamente o valor posicional. Sétimo é baixo? Ele é kicker, né? Eu acho que sétimo é a posição certa. Mas, se você conseguir se purgar de qualquer valor que você tenha de posição, o Justin Tucker é um kicker melhor, mais dominante do que muitos defensores você vai falar aí na frente. Do que eles são na posição deles. Justo. Vou deixar pros ouvintes debaterem. Só pros ouvintes, então. Você vai ouvir, você que tá ouvindo o podcast, você vai ouvir, vai tudo. Aí você vai pegar esses jogadores, o Justin Tucker, provavelmente ele vai estar no primeiro lugar da lista de kickers. Não sei se todos os outros vão estar no primeiro lugar na lista de suas posições. Mas é o que eu falei sobre melhor versus mais dominante, né? Melhor, você precisa de um período mas grande. O kicker, a dominância do kicker, ele ser o melhor, né? O Justin Tucker é maior do que... É maior que o Adam Vinatieri? É. Aí é discussão de maior versus melhor, né? Porque eu acho que o Justin Tucker é o melhor kicker de todos os tempos, mas ele nunca vai ter perto do... Nenhum kicker vai repetir o que o Adam Vinatieri fez. Enfim, vamos seguir. Outro que você vai gostar. Darrelle Reeves. Sexto colocado. O último... Quer dizer, o último até o Sauce Gardner. Baixo. Verdade. Tô brincando. Justo. O meu ponto, o que eu diferencio o Darrelle Reeves aqui em relação aos outros, você vai achar justo também, é que o auge dele, assim como o J.J. Watt, não é tão longo. Sim. E ele é um cara que se ferra muito em discussão, melhores jogadores da década, que a carreira dele é dividida em duas décadas, né? Ele foi draftado em 2007, mas é absolutamente fantástico. Que, assim, é o cara que cortava metade do campo. Deveria ter sido... No ano que o Charles Woodson foi eleito defensor do ano, eu acho que o Darrelle Reeves merecia mais o prêmio. E ele teve aquela sequência fantástica com os Jets. Um ano muito estranho em Tampa, que ele foi para um time que o esquema não favorecia em nada ele, o que ele fazia de melhor. Ele foi para os Patriots e os Patriots não venceriam aquele Super Bowl sem o Darrelle Reeves. E depois voltou para os Jets. Ainda teve... O primeiro ano dele nos Jets foi bom, né? O segundo já deu uma caída. Um grande defensor também, né? E, assim, a gente tava falando de Sherman versus Peterson. Pra mim, é melhor que os dois. Sim, acho que é ele ou o Champ Bailey, o melhor cornerback do século XXI, né? E eu provavelmente iria de Darrelle Reeves. O Darrelle Reeves, ele meio que explicita, ele explica o termo dominante para a posição de cornerback. Ele não era o cara que tinha mais interceptações, ele não era o cara que tinha mais passes defendidos, ele simplesmente anulava um jogador. Sim. Muitas vezes esse jogador era o melhor jogador do ataque do outro time. Ele seguia, né? Isso é uma coisa que a gente não tem. Por exemplo, o Sauce Gardner, que hoje é a estrela, né? O melhor cornerback da temporada até agora. No New York Jets, né? Que acho que aumenta ainda mais a comparação dele com o Darrelle Reeves. O Sauce Gardner não segue o wide receiver adversário, né? Nenhum outro cornerback segue um wide receiver, né? Quinta colocação, coloquei o Antonio Brown. E claro que ele é completamente maluco, mau caráter, cometeu crimes e tal. Em campo, eu acho que tem Jerry Rice, Randy Moss, e ele tá no patamar de baixo. A produção dele... Rapidinho, deixa eu só passar os números dele, João, pro pessoal que de repente não acompanhava ou não tem noção. Ele teve 1.499 jardas em 2013, 1.698 em 2014, 1.834 em 2015, 1.284 em 2016, 1.533 em 2017, 1.297 em 2018. Cada ano desses ele teve mais do que 100 recepções. Ele teve 136 recepções em 2015. Teve 15 touchdowns em 2018. Para você pegar uma sequência tão boa de 6 anos de um wide receiver, você tem que fatiar ali alguns 6 anos do Jerry Rice. É isso que a gente tá falando. Então, ele herdou o posto de melhor wide receiver do Calvin Johnson. A gente passou um período grande que não era discutível quem era o melhor wide receiver da NFL, né? Que era o Calvin Johnson, período longo, e depois passou pro Antonio Brown, período longo também. Então, assim, claro que
você tem que botar de lado que ele fora de campo, né? Mas dentro de campo. E ele é um cara que eu acho que é um ponto que também faz ele talvez ser um pouco subestimado. É que ele não era o cara mais forte, mais rápido, mais alto, né? Ele vencia muito com técnica. Sim. Eu concordo com o que você falou, mas meu único ponto você acabou citando Calvin Johnson. Talvez me pega um pouco essa questão. Calvin Johnson tá na lista, tá? Ah, então deixa. Eu achei que era um por posição só. Não. Calvin Johnson tá na lista. Então eu concordo de gênero, número e grau. Eu tava até lembrando outro dia. Eu não lembro o número exato, mas o Antonio Brown tinha uma sequência absurda de jogos com 5 recepções e 50 jardas. Que foi acabar quando o Big Ben se machucou e o Michael Vick entrou para ser quarterback dos Steelers. Mas era uma sequência de 20 jogos. Então, de fato, a gente tem que separar as coisas. O Antonio Brown é maluco, etc, ponto. Mas o que ele fez em campo foi isso. Sim, tudo fantástico. Quarto colocado, Patrick Mahomes. Eu fiquei entre 2 quarterbacks aqui pra botar nessa lista. Entre o Aaron Rodgers e o Patrick Mahomes. Eu acabei indo... O Aaron Rodgers, acho que você tem 2 possibilidades, né? Você pode pegar ali 2010... 2009 mesmo, né? Foi o segundo ano dele como titular. 2009 até 2014, né? Mas ele tem um ano no meio disso que ele se machuca e tal. Mas os 2 anos dele de MVP nesse começo da carreira dele são absolutamente fenomenais. Foi 2 vezes MVP nas últimas 2 temporadas. Mas eu acho que o Mahomes, o que ele fez, o que ele tá fazendo desde que ele se tornou titular é absurdo. Ele se tornou titular em 2018. Os Chiefs chegaram na final de conferência todos esses 4 anos. E ele venceu o MVP e vai vencer o outro agora. Pra mim, indiscutivelmente o melhor quarterback da NFL nesse período. E é um ponto que, assim, muita gente acha que vai sentir falta do Tom Brady. Mas o Tom Brady nunca teve um período aí de 4, 5 anos que você fala, o Tom Brady é o melhor quarterback da NFL e não tem debate. Teve algum ano que o Tom Brady teve esse... Teve, depois de 2007, depois que ele... O início dos anos 2000 ali, depois que o... Em algum momento não teve debate com o Peyton Manning? 2008, né, cara? Que ele vindo do... Quer dizer, ele se machuca no início de 2008, né? Mas ele fez aquele 2007 foi absurdo, né? Ele jogou... Sim. Acho que é melhor que qualquer temporada do Peyton Manning, aquele 2007, né? Mas sempre teve um debate entre ele e o Peyton Manning, e depois teve sempre um debate entre ele e o Aaron Rodgers, né? Então, ele não tem esse período que ele era indiscutivelmente o melhor quarterback da NFL. Ele é o maior de todos os tempos no agregado, mas ele não tem essa sequência de 4 anos que tem o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes, eu concordo plenamente nessa lista. O Patrick Mahomes talvez seja o cara com carreira de Hall da Fama mais curta da história, né? Sim. Porque se o Patrick Mahomes se aposenta hoje, dia 27 de dezembro, não termina essa temporada e de alguma forma fica inabilitado de ganhar o MVP, ele vai continuar indo pro Hall da Fama. Se ele se aposenta ano passado, provavelmente ele ainda seria um cara de Hall da Fama. Tudo que ele fez no começo de carreira dele, isso tirando o primeiro ano que ele foi reserva, nada mais do que espetacular. Como você falou, todas as finais de conferência, ele tá lá. Todos os anos que ele jogou, ele foi candidato a MVP. Uhum. E todas as vezes, a gente tá falando, a primeira final de conferência que ele perdeu pros Patriots. É injusto eu falar que talvez o Patrick Mahomes merecia estar naquele Super Bowl? Não, se você pegar as 2 finais de conferência que ele não chegou no Super Bowl, a primeira tem aquela falta do Dee Ford, né? Sim. Que não fosse aquela falta, os Chiefs teriam ido ao Super Bowl para enfrentar o Los Angeles Rams, né? Aquele jogo foi 13-3 pros Patriots. Sim, e eles tinham se enfrentado naquele jogo na temporada regular, que foi absolutamente fantástico, né? Mas
Os Chiefs poderiam ter vencido aquele jogo também, né? Não seria nenhum absurdo. E eles tiveram um colapso absurdo contra os Bengals, né? Na última final da AFC, né? Que se o Tyreek Hill faz aquele touchdown na última jogada do primeiro tempo, eles provavelmente teriam ido pro Super Bowl. E iam enfrentar os Rams de novo, né? E, assim, você muda umas 2, 3 jogadas. Eu até acho que, assim, o Super Bowl contra o Bucks venceu o melhor time naquele Super Bowl, né? Não tem discussão. Eu acho que eles eram o melhor time em relação ao 49ers, mas também foi um jogo apertado. Mas eu acho que facilmente a gente poderia estar falando aqui de um quarterback que... 3 títulos em quase Super Bowls. Exatamente. E não tem o Tom Brady e o Aaron Rodgers, eles não tem isso, né? Que o Tom Brady tem o sucesso coletivo, mas não indiscutivelmente o melhor quarterback não tem o que debater. Então... Sim. O Patrick Mahomes, mesmo a gente tá levando isso em relação a hipotéticos, e se o DeForest não comete a falta, etc, mas Patrick Mahomes, se a gente só parar para analisar os números frios, são 5 anos de carreira, 4 finais de conferências, 2 Super Bowls, 1 título, indiscutivelmente o melhor quarterback da NFL nos últimos 4 anos. Verdade, acho que ele poderia estar até muito mais dominante que isso, né? Ele poderia estar até mais pra frente. Agora eu tô arrependido de ter colocado ele em quarto. É porque ele tem muito da carreira ainda. Os outros caras já estão um tá na reta final, os outros 2 já se aposentaram. Número 3, Calvin Johnson. E o Calvin Johnson tem um elemento que o Antonio Brown não tem, né? A forma como ele era capaz de se impor fisicamente. O Calvin Johnson é dominante nos números e dominante no campo. Sim. Fisicamente em relação aos outros. Nunca, acho que ele e Randy Moss, assim, os caras fisicamente mais imponentes como wide receiver. Eu não coloquei o Randy Moss, porque eu perdia, a melhor temporada da carreira dele, discutivelmente 2007, ou primeiros anos de Vikings, eu não assisti. Comecei a acompanhar a NFL, a primeira temporada, eu vi o Super Bowl da temporada 2008, e a primeira temporada que eu acompanhei foi 2009, né? Então não vi o Randy Moss. Mas o que o Calvin Johnson era, né, cara, era um cara absurdo e não tinha o que fazer fisicamente. Ele era talvez o jogador com físico mais imponente da história da NFL. Eu acho que isso acaba botando ele na frente do Randy Moss. Também não acompanhei boa parte da carreira do Randy Moss, mas bota ele na frente porque o Randy Moss era imponente em questão de velocidade. O Calvin Johnson era imponente por fazer os cornerbacks parecerem crianças perto dele. Ele é bem mais forte que o Randy Moss. Então, pela palavra dominante, eu acho que isso acaba ganhando um pouco mais de força. O Calvin Johnson era uma máquina, não à toa o apelido do cara era Megatron. Sim. E ele se desenvolveu muito ao longo da carreira correndo rotas. A segunda metade da carreira dele ele já era um ótimo corredor de rotas e tinha ótimas mãos também, né? Era o wide receiver perfeito. Calvin Johnson, se você fizer um wide receiver num laboratório, vai sair o Calvin Johnson. Número 2 é o J.J. Watt. E a gente já falou bastante sobre o J.J. Watt. E número 1 pra mim é o Aaron Donald. Mas eu tô com... Talvez inverteria o Patrick Mahomes, mas... O Aaron Donald já tá mais na reta final da carreira, né? Não vai jogar mais esse ano. Então... Volta aquilo que a gente debateu entre Aaron Donald e J.J. Watt. Você mudaria algo? Não, concordo. Acho que todos esses jogadores se destacaram por muito tempo. Muito tempo eles foram os melhores na sua posição. Muito tempo eles... como é que eu posso dizer? Eles botaram aquela pulguinha atrás da orelha de quem assistiu e falou assim: será que esse cara realmente não é o melhor da história fazendo isso? Que é a questão que a gente vê com todos esses caras. Então eu acho que a lista é boa. Um nome que eu acho que poderia ter sido citado é do Rob Gronkowski, né? Outro cara, assim como o J.J. Watt, que teve uma carreira bem mascada por lesões, mas quando ele esteve em campo bem, era outra coisa em relação à dominância. Um pouquinho do que a gente imaginava no Calvin Johnson, o Gronk também fazia como tight end, né? É justo. Ele, na versão maior da lista, ele provavelmente entraria. Só que eu acho que o que prejudica ele um pouco, de repente se a carreira dele fosse como a do J.J. Watt, que ele teve 5 anos saudáveis e depois começou
a se machucar, de repente ajudaria mais ele nessa discussão, né? Porque ele teve a primeira temporada dele saudável, a segunda saudável, aí a segunda jogou 11 jogos, a terceira jogou 11 jogos, quarta jogou 7 jogos, aí depois ele jogou 8 jogos em 2016, não jogou em 2019 quando ele se aposentou e tal, então tem esses sobe e desce dele, né? Mas eu separei 7, ele provavelmente seria o 8º mesmo, ele era um cara que tinha esse quê de dominante, não só como recebedor, mas também como bloqueador, né? Que eu acho que é o que separa ele de muitos tight ends na história da NFL. Vamos seguir agora, vamos falar do Sean Payton. Sean Payton, que é um nome que tem sido muito discutido teve a demissão mais recente do Denver Broncos, né? Que eu falei num vídeo lá no canal no YouTube. Então, se você não viu, vai lá que eu analisei essa demissão. E a gente vai debater aqui quais destinos possíveis. Mas, João, eu já vou começar da seguinte forma. Eu só acho que tem dois destinos para o Sean Payton. Quais? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso trecho aqui sobre o J.J. Watt. Se você quer ter acesso a esse e outros conteúdos exclusivos, se torne apoiador. Link está na descrição. Tudo bem explicadinho lá. Então é importante para a gente continuar mantendo e crescendo o podcast. Então olha lá, sem compromisso. Dá uma olhada lá.